Olá, gente. Sou o professor Ricardo, historiador e professor. Estamos aqui tratando do tema economia açucareira no Nordeste e no Rio Grande do Norte. E não se esqueçam, antes de mais nada, não se esqueçam de se inscrever no canal. Chamo a atenção para vocês para os nossos próximos vídeos que estão sendo postados. Então, ao fundo, nós estamos aqui retomando a economia açucareira. Estamos falando do engenho. Lembrando a vocês que o engenho era o centro de toda essa dinâmica colonial. O engenho era o foco. O engenho onde estava toda a parte, toda a vida dessa sociedade açucareira. Então, ao fundo vocês estão vendo o engenho, onde nós temos a divisão do engenho em partes. A primeira parte, que é o centro, é o casarão, ou simplesmente a casa grande, que era a morada do senhor de engenho. Lembrando que nessa morada, geralmente, nós tínhamos a parte, aqui uma foto de um engenho simples, mas também existiam engenhos em que você tinha a parte superior, onde era a morada do senhor de engenho, toda a sua família, e abaixo onde ficava a criadagem, onde estava lá uma parte da senzala e também os chamados criados domésticos. Então, nós estamos aqui explicando que tínhamos a casa grande e logo ao lado nós tínhamos também o canavial, que circulava todo o engenho. O engenho era o ponto mais importante, era o centro produtor e dinâmico da economia açucareira. Além da casa grande e do canavial, não podemos esquecer a capela. A capela era outro símbolo também muito importante do engenho, por quê? Porque havia um laço muito grande com a religiosidade. Lembrando que todos os senhores de engenho eram católicos, porque o Império Português era católico. A religião oficial era o cristianismo católico romano. Então, dentro de todo o engenho tinha sempre uma capela e ao lado um cemitério, tanto para o jazigo da família do senhor de engenho, quanto também dos próprios escravos, que eram propriedades exclusivas do senhor de engenho. Né? E ao lado da capela nós tínhamos também a senzala, que era o local onde os escravos dormiam, passavam a noite para poder descansar e no outro dia trabalhar mais uma vez, por mais um dia. E esta senzala geralmente ela era fechada, ela tinha pouquíssimas janelas, ela era toda ela fechada com grades e um grande portão de madeira, onde ela era vigiada 24 horas por dia. Estamos falando de uma sociedade onde a principal mão de obra era escrava, era cativa. Esse escravo não era um ser humano, ele era uma peça, ele era um objeto de grande valor do senhor de engenho, que era necessário a todo custo vigiar de perto esses cativos. A implantação do engenho na colônia se deu a partir de capitais flamengos. E havia esse interesse da implantação do engenho porque os principais atravessadores desse comércio açucareiro eram esses holandeses. Daí porque uma grande soma de capital flamengo implantado na colônia. Vamos lembrar que os engenhos, dependendo da localização e do tempo, houveram tipos de engenho no Brasil, né? Tivemos o primeiro engenho mais simples, puxados por escravos ou por bois, que foram os primeiros implantados no Brasil. À medida em que este produto ia se consolidando, se produzindo, consolidando com muito afinco na Europa, esse investimento ia aumentando em grande escala. Tanto é que chegamos a ter o engenho real, que era movido a partir da correnteza do rio, em que você tinha uma moenda mais efetiva e uma produção muito mais grandiosa, não é? E a partir do século XIX, com a implantação da máquina a vapor e a revolução industrial, nós tivemos a parte da moenda com o vapor. Então nós tivemos a evolução também dessa produção açucareira, acompanhando a evolução gradativa da tecnologia. Lembrando que além de toda essa maquinária que a gente já falou da casa grande, nós falamos da capela, nós falamos da senzala, não vamos esquecer que o centro produtor de tudo isto era o engenho.
O engenho, havia dois tipos de nomenclatura do engenho. O engenho como toda a propriedade, mas também o engenho produtivo. Lembrando que ele era formado a partir da bagaceira, onde se colocava todo o bagaço que era moído na casa de moenda, e essa moenda, quando essa cana ela era produzida, era extraído o caldo. E desse caldo ele ia para ser a produção do açúcar e da rapadura, e este bagaço ele servia para poder concluir toda aquela produtividade. Esse bagaço era muitas vezes utilizado para replantar, para colocar, para fertilizar o solo. Lembrando que o solo de Massapê não era necessário adubar todo esse solo, já que era um solo propício para a produção de açúcar, então você usava o mínimo de reciclagem para esse produto. Nessa produção açucareira, nós temos que essa casa de moenda, onde era processado essa cana, você tinha toda a produção a partir de tachos. Esses tachos, feitos geralmente de cobre, eles eram colocados em alta temperatura e que o mestre de purgar era a principal mão de obra dessa sociedade açucareira. E lembrando, o mestre de purgar não era escravo, era um homem livre e era uma mão de obra muito requisitada. Um grande mestre de purgar, ele recebia uma soma considerável de dinheiro, porque era raro você encontrar um bom mestre de purgar. Então, era purificado em tachos de cobre ou de latão, e este caldo era extraído para se produzir os tabletes de açúcar, que tanto era o açúcar, você tinha o açúcar bruto, quanto o açúcar mascavo. O açúcar mascavo para adocicar as bebidas e o açúcar bruto para poder levar e refiná-lo em Amsterdã e distribuir esse açúcar fino, esse açúcar cristalizado por toda a Europa, que era muito mais valioso do que esse açúcar bruto. Nesse processo da produção açucareira, o leite do cal ele tinha uma importância vital. Por quê? Para evitar a corrosão do tacho. Então, muitas vezes, para evitar a corrosão e, ao mesmo tempo, deixar de uma forma mais característico do açúcar, porque a produção açucareira, a cana, o caldo, ele era muito escuro, feio. Então, para branqueá-lo e deixar mais apresentável, se utilizava leite de cal. Ao mesmo tempo que o cal também ele contribuía para a não corrosão desse tacho. Então, até hoje, a produção açucareira se usa muito cal. Quanto mais branco, mais cal ele tem. Então, como vocês podem ver aqui, nós estamos aqui numa espécie de cumbuca onde colocava-se o leite de cal, que era misturado ao açúcar. E esse açúcar ele era processado para que ele pudesse ser produzido e exportado para a Europa. Então é isso, pessoal. Nós estamos nos despedindo com vocês, espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal e aguardem os próximos vídeos que serão postados neste mesmo canal, ok? Valeu e aquele like maroto!